Histórias do caminho, a soberana luz do amor e da esperança, Jesus. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. E paz, ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão. O sol nascer em cada coração que compreendeu, que além da vida que se tem, existe uma outra vida além e assim. O renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir, flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. A eterna primavera por vindoura. Cada quadra do tempo caracteriza-se por expressões inconfundíveis da própria natureza. Sucede uma à outra, suavemente, e atinge o seu clímax, numa plenitude de força e domínio de realização. Nesta, caem as folhas, esmaece a vida, desnuda-se a paisagem. Nestoutra, o frio enregela, as cores alvejam e a tristeza assinalando dores e sombras de noites demoradas. Depois, os rios voltam a correr, exulta o verde, a terra se enriquece de flores e os frutos amadurecem, pendentes nos ramos oscilantes ao vento. Os grãos se entumecem no solo levemente aquecido e explodem em poemas de cor, em sons agitados, em dádivas de vida abundante. Revoam os pássaros, ampliam-se os dias, e as noites, salpicadas de círios divinos, são espetáculos convidando à reflexão. O vale confraterniza com os altiplanos. Parece não haver distâncias nem separações. Por fim, quando esta época estival logra a total potência, arde o sol e o solo se resseca, o pó se ergue em nuvem, a vida novamente começa a fenecer. O dia é um todo de fogo preparando-se, ao largo das horas demoradas, para seguir adiante, até receber as primeiras lufadas frias. E repete-se a roda dos acontecimentos em movimentada orquestração de ritmos. Ventos festivos varriam os rincões gentis da Galileia humilde, cantando esperanças para as almas em sofrimento. Passado o grande inverno, sem nenhuma promessa de calor ou qualquer perspectiva de claridade, explodiam as dádivas primaveris numa inesperada sementeira de amor com imediata colheita de bênção, como narra Mateus, com eloquência aquela ímpar quadra primaveril de acontecimentos e bonanças. A paisagem é a moldura do lago espelho, em cujas bordas reflete-se o amor do Mestre pelas dores humanas. Naquelas paragens, nas cidades fronteiras e ribeirinhas, em cujo solo a balsamina confraterniza com os miosotes e o trigo dourado espia da terra jovial as redes espreguiçadas ao sol, nas praias largas, Jesus viveu a ternura das gentes simples, sorriu com as criancinhas e abriu a boca para entoar a canção da esperança. Por aqueles sítios de pobreza e festa natural, suas mãos arrancaram das aflitivas conjunturas das enfermidades retificadoras os trânsfugas do passado, emulando-os para o crescimento moral pelas trilhas do futuro. Fez-se um suceder de fenômenos auspiciosos. Ainda repercutia com profunda emoção nos ouvidos das almas os artigos e parágrafos em luz e esperança, que foram apresentados no monte, ao ser proclamado o Estatuto da Era Nova da Humanidade do Futuro. Os ouvintes não haviam retornado ao chão das necessidades habituais, irrigados pela vibração do sublime governador, quando ele, descendo do cerro, foi solicitado por um leproso, que o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres bem podes tornar-me limpo, e ele quis, liberando o enfermo da sua carga pútrida. A ação fortalecia a palavra. O amor era mais forte do que a voz. Esta, era suave e doce, enquanto aquele, poderoso e vital. O passado jugula o criminoso à algema disciplinadora, mas o amor libera o precito para resgatar em ação benéfica o delito infeliz. Não deseja o Senhor holocaustos, entretanto, esparze misericórdia. Há muita dureza no mundo e terrível crueza nos corações. Ele dulcifica. Ninguém foge à culpa, nem se evade do ressarcimento. O seu amor anima os ferreteados a que se reencontrem e reparem os erros, ajudando suas vítimas e por elas fazendo-se amar. Há expectativas atordoantes nos comensais da Boa Nova em delineamento. O monte seria, simbolicamente, o mastro da bandeira de paz, desfraldada nas insuperáveis bem-aventuranças. Em Cafarnaum, prosseguindo com os elos da cadeia do sofrimento, que ele rompe,
Um centurião acerca-se e intercede pelo seu criado paralítico. Uma confiança infantil numa seriedade adulta transparece naquele homem que comanda a homens. Jesus propõe-se a ir curar o enfermo, porém o homem, que se acostumou à autoridade, pede-lhe que mande um dos seus subordinados e a sua vontade se faria. Assim fez-se. Este ordena e esse obedece. Este quer e esse aquece. Jesus é a autoridade e os espíritos atendem. Não há maior autoridade do que aquela que lhe é própria, a que foi adquirida e não há que é concedida por empréstimo e pode ser retirada. A fé é energia de vital importância, por irradiar vibrações poderosas que atingem os fulcros das nascentes que produzem os acontecimentos, aí agindo. Vai-te, disse o amigo ao amigo confiante, e como creste, assim te seja feito. Curou-se o servo do centurião. No lar de Simão, onde ele se recolhe por um pouco, a febre arde na velha sogra do pescador, que se aflige. Tocando-a, restitui-lhe o equilíbrio térmico. Irradia-se a inapagável luz dos séculos. Nunca mais a noite se fará total. À tarde, chegam os obsidiados por espíritos infelizes, suas vítimas, seus cobradores. O ódio grimpa os duelistas da animosidade. Não há separação entre mortos e vivos, unidos pelos vínculos dos sentimentos afins ou dos compromissos a que se atrelam no carro da vida. Sua palavra é medicação que atinge as ulcerações morais e as cicatriza. Ampara o cobrador, antes ultrajado, e auxilia-o a ser feliz, informando que o calceta não fugirá de si mesmo. Um deseja seguir, L0, pensando em gozos e comodidades. Como ele não tem uma pedra para pôr a cabeça, apesar de as raposas terem covis e as aves do céu ninhos, o candidato, desiludido, foi-se embora. Outro pretende dar-se, todavia, quer antes enterrar o pai cadaverizado. Não há tempo para simulações. A vida transcende ao corpo. E ele não se deu. O lagomar sereno exalta-se todos, na barca, temem, menos ele, que dorme ou parece dormir. Ante o receio geral, sua voz acalma as ondas e os encarregados das forças vivas da natureza, tranquilizam as águas. Nada supera o Rabi, no mundo de Deus, que ele elaborou sob a proteção do Pai. Prosseguirá o ministério, naquelas e noutras paragens. Paralíticos, endemoninhados, cegos, cataléticos, hemorroíça, mudo por ação obsessiva, por toda parte a dor, as provações cedem lugar ao pagamento pelo trabalho do amor. Eram todos, ontem como hoje, doentes da alma e desejavam a cura para os corpos. O mestre fazia cessar os efeitos dos seus erros, sarando a matéria, entretanto, oferecia-lhes a diretriz evangélica, a verdadeira terapia para o espírito, única medicação para eliminar os sofrimentos. O amor de Deus, refletido em Jesus, não tem limite. Prosseguirá a música da esperança a substituir ladainha da loucura e da miséria. A responsabilidade do resgate sobrepõe-se à cobrança cega. O homem desperta para os compromissos. Os remotos tempos entenderão, e melhor farão entender o Mestre e sua mensagem. Somente pelo amor se libertará o homem. Os pecadores são o campo para a semente de vida eterna e os caídos, sem alternativa de soerguimento, fazem-se adubo para a própria recuperação ante a oportunidade feliz do Evangelho. Nenhum amor renteará com esse imensurável amor. Aquele período primaveril não se repetiu, nem volverá a acontecer da mesma forma. As sementes, todavia, dormem no solo da quadra outonal em que as almas se demoram, para emergirem, logo mais, em embrião, reflorindo ao claro sol da era nova da eterna primavera que já começa. Amélia Rodrigues. A perene luz. A luz é o fulcro donde emergem o calor e a vida. Ao mesmo tempo é o centro para onde convergem as atenções e os interesses de todos. Os insetos, atraídos pela sua claridade, aturdem-se, e se a chama está crepitante nela ardem, dominados pela sua pujança e vigor. Mariposas acercam-se da flama tremeluzente e nela perecem. Outros animais e o homem, fixados no seu fulgor, encadeiam-se, perdem o rumo. Todavia, é a luz que aponta e aclara os caminhos. Fruí-la com respeito, beneficiando-se com as suas dádivas, sem precipitar-se nela, traduz sabedoria na utilização dos seus recursos.
Incendiar-se por dentro, vivendo-a no calor do ideal superior que ela representa, é deixar-se atingir, sem consumir-se. Jesus é a grande e perene luz que veio às sombras dos caminhos humanos para que jamais voltasse a predominar a treva. Sua trajetória fez-se assinalar pela inapagável claridade que prossegue iluminando os séculos. Quantos se encontravam enregelados pelos sentimentos negativos ou abandonados ao frio da indiferença social, nele encontraram, e ainda hoje encontram, o calor para a restauração das forças. Os sofredores de todo porte buscavam-no, e o procuram ainda agora, para aquecer-se no seu convívio. O crime, porém, que urde desgraças, a astúcia, que se mancomuna com a injustiça, tecendo redes perigosas, a suspeita sistemática, que conspira contra a paz, o orgulho, que degenera os sentimentos nobres, a mesquinhez, que perturba, o egoísmo, gerador das torpezas morais, não aceitam a claridade, que lhes desmancha as articulações perniciosas, e por isso, descontentes, investem de rijo, usando os seus meios tenebrosos para apagá-la ou destruir seu núcleo gerador. Jesus não passou incólume a tais artimanhas. Ninguém transitará sem sofrer-lhes a sanha malfazeja. Perseguem, picados pela inveja venenosa, e arremessam-se contra, dispostos a tudo. Porque labutando às escondidas, sem escrúpulos, usam qualquer arma, e quando vêm para defrontar a vítima, já minaram o solo, a socapa, pressupondo vitória, ou desesperados, sem receio de perder-se, arrojam-se contra, desde que ponham abaixo quem ou o que, arbitrariamente, se propuseram destruir. Todos os lutadores das elevadas aspirações provaram-lhes o ferrete em brasa, a perseguição gratuita, conhecendo-lhes a tenacidade. Tudo observam através das lentes escuras dos seus sentimentos amarfanhados. Recusam-se à concórdia, em cujo campo encontram-se desvalorizados, e, não raro, preferem a perda à rendição fraternal. O Mestre os defrontou vezes sem conta. Fariseus e saduceus, atados à vilania das posições enganosas, tentaram perturbar L0 durante todo o ministério. Dominadores que se enganam, aos outros iludindo, investiram com armas em riste contra a aparente fragilidade dele e odeiam-no, porque não o puderam vencer nem fugir da sua irresistível atração. E ele, claridade viva, prosseguiu vencendo, etapa a etapa, nos sórdidos lugares onde se omiziam os famanazes da treva infeliz. Não somente corporificado nos homens está o adversário vil. Ei-lo fora da jaula carnal, em grupos de chacais emocionais, procurando vítimas que lhes padeçam a sanha. Os endividados morais que fugiram das leis, nas vidas anteriores, mas não se evadiram da grande lei, tornam-se-lhes vítimas preferidas. Usaram-nas para tentar prejudicar o apostolado sublime do Mestre, audaciosamente supondo perturbá-lo. A força da luz divina presente no Rabi, a irradiar-se soberana, afastou-os, desarmou-os, submeteu-os. Individualmente, petulantes e prepotentes, ou coletivamente, em legiões, chegaram e foram repelidos. Jesus é paz. Quantos se lhe acercam, transformam-se, harmonizando-se. Se fogem, volverão, pois que nunca mais perderão a impregnação do seu amor. Conhecendo o ontem dos espíritos, o Senhor penetrava na causa matriz das suas aflições e sabia como atenuá-la, propiciando novos rumos fora da dor para a recuperação moral de cada um. Eis porque, a este desimpede os membros hirtos na paralisia, aquele abre os olhos fechados, a esse limpa as ulcerações, aquele outro desamarra dos liames obsessivos, a um restitui som aos ouvidos moucos, a outro devolve a voz. O seu amor não tem limite. Narra Mateus no capítulo 10, versículos 32 a 34, que ao espocar das suas mercês, quando as multidões buscavam socorro para as suas mazelas, trouxeram-lhe um mudo endemoninhado. A obsessão vingadora, de que padecia o homem, afetava-lhe o centro da palavra, anulando a sua capacidade de falar. Nas fronteiras além das vibrações físicas agridem-se, desforçam-se, algoz de ontem, vítima de hoje, em luta feroz. A autoridade do Mestre interfere no duelo sem palavras. Alivia o perseguidor, intuindo-lhe que o endividado não prosseguirá sem justiça, não lhe cabendo, no entanto, fazê-la, a fim de não incidir em erro mais grave. Libera a vítima atual, concedendo-lhe, na lucidez e no verbo, oportunidade de reabilitação. O homem recuperou-se e o entusiasmo fez-se geral, num hino de louvor e lágrimas.
A treva humana, porém, despeitada e vítima da própria incipiência, alardeia pela boca farisaica. É pelo príncipe dos demônios que ele espelha os demônios. Mesmo ante a evidência do fato, a má fé encontra argumentação. Como se socorre da sombra, apela para suas expressões. Porque se sente impura, acredita na força da impureza. Desde que convive com astúcias e ardis aceita a hipótese da existência do príncipe do mal, em razão de sintonizar com o mal que nela mesma predomina. Jesus não lhe disse nada, nem se fazia necessário dizer. Saiu a irradiar a soberana luz do amor e da esperança, que até hoje fulge, dominadora, no cume da montanha das humanas dificuldades, apontando rumos. Amélia Rodrigues. Comentários finais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João capítulo 8, versículo 12. Amado Mestre Jesus, és a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Letra da música, O Homem. Há flores no caminho, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 1. A eterna primavera por vindoura. Há flores no caminho, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 2. A perene luz. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12.